Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais intensas e teologicamente mais ricas de todo o Novo Testamento. Estou falando do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 54 ao 60. O que a gente tem aqui não é só o relato do martírio de Estevão, que foi o primeiro mártir da fé cristã, mas é também uma janela que se abre direto para o coração da igreja primitiva. Esse é um ponto de virada, um momento decisivo que funcionou como catalisador para a expansão mundial do cristianismo. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma análise séria, aprofundada, com rigor acadêmico mesmo, para a gente conseguir desvendar as várias camadas desse texto, a exegética, a histórica, a teológica, e entender como a morte de um único homem foi capaz de impulsionar um movimento que mudaria o mundo para sempre. Vamos começar refletindo sobre essas palavras. Pensem bem. No meio de uma execução brutal, sendo apedrejado até a morte, as últimas palavras de Estevão não são de raiva, não são de desespero, são de perdão. Como é que alguém consegue chegar nesse nível de graça, sob uma pressão tão absurda? O que será que ele viu nos céus que deu a ele essa força, essa transcendência? A resposta para essa pergunta não é só um fato histórico. Ela vai no centro da teologia cristã e nos desafia até hoje. Então, que essas palavras sirvam como nosso ponto de partida para essa investigação profunda que a gente começa agora. Bem, para a gente fazer uma análise completa e organizada, eu estruturei nosso papo em 5 grandes sessões. A gente começa com a letra da lei, fazendo uma análise exegética bem detalhada para entender o que o texto diz na sua língua original. Depois, a gente mergulha em O Mundo de Estevão, para explorar todo o contexto histórico e cultural da época. A terceira parte, que eu chamei de O Coração da Fé, vai se dedicar a descobrir as ricas doutrinas teológicas que estão ali. Em seguida, vamos construir a ponte para o presente, pensando em aplicações práticas. E, por fim, em O Eco do Martírio, a gente vai fazer uma síntese e falar sobre o legado que Estevão deixou. Com esse mapa em mãos, vamos começar a nossa análise. Nossa primeira parada é a exegese. Eu sei que o termo pode soar meio acadêmico demais, mas o significado é bem direto e, olha, é fundamental. É a arte de extrair o sentido de um texto, analisando com cuidado a gramática, o vocabulário, a estrutura, de preferência na língua original, que aqui é o grego koiné. Pensa que é como colocar o texto debaixo de um microscópio. Isso garante que o nosso entendimento esteja alinhado com a intenção do autor, Lucas, e evita que a gente projete nossas próprias ideias na narrativa. A cena já começa com um contraste gigantesco que o autor constrói de propósito. O versículo 54 descreve a reação do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, ao discurso de Estevão. A expressão grega que Lucas usa é diaprirronto tais cardias auton, que, traduzindo literalmente, seria algo como eles foram cerrados em seus corações. É uma imagem muito forte, visceral, que mostra uma fúria tão grande que chega a ser física. Para completar, a narrativa diz que eles rangiam os dentes, um sinal clássico de ódio. Agora, em oposição total a essa fúria toda, o versículo 55 nos mostra Estevão. Ele não está focado na reação deles, ele está em outra dimensão, sabe? A chave para entender a postura dele está na frase, cheio do Espírito Santo. E essa plenitude não é só um estado emocional, é a fonte da sua paz, da sua percepção espiritual. Enquanto os acusadores estão presos na própria raiva, Estevão, capacitado pelo Espírito, olha firme para o céu. Lucas, desde o início, já estabelece 2 realidades acontecendo ao mesmo tempo, a realidade caótica do ódio humano e a realidade soberana da glória de Deus. E o que Estevão vê? Ele vê a doxa de Deus. Essa palavra, glória, é muito mais do que só um brilho ou uma luz forte. Na teologia bíblica, a doxa é a manifestação visível, palpável, da presença de Deus. Isso nos lembra da sarça ardente que Moisés viu, ou daquela nuvem de glória, Shekinah, que encheu o tabernáculo e depois o templo de Salomão. Era a prova clara de que Deus estava ali. Então, ao ver a doxa, Estevão está tendo uma teofania, uma manifestação direta do divino. A visão dele não é uma alucinação por causa do estresse, mas sim uma revelação que o coloca na mesma linha dos grandes profetas do Antigo Testamento que também viram a presença de Deus. É como se o céu estivesse validando, carimbando, o testemunho que ele estava dando na terra. E aí, Estevão descreve o que está vendo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O uso do título Filho do Homem aqui é de uma importância teológica gigantesca e, para quem estava ouvindo, extremamente provocador. Para aquela audiência judaica do Sinédrio, essa expressão tinha um peso enorme. Ela se conecta diretamente com a visão do profeta Daniel, no capítulo 7, onde como filho do homem chega até Deus para receber todo o domínio, glória em um reino eterno.
Ao usar esse título para Jesus de Nazaré, Estevão está fazendo uma afirmação radical. Ele está dizendo que Jesus, aquele que eles rejeitaram e mandaram para a cruz, é exatamente essa figura celestial, soberana, o Messias divino. Para os ouvintes dele, isso era a maior de todas as blasfêmias. Foi a gota d'água que selou o destino dele. E aqui tem um detalhe gramatical que é fascinante e que enriquece muito a cena. Estevão vê Jesus estota, que significa em pé. Na maior parte das outras passagens do Novo Testamento, Cristo é descrito como assentado à direita de Deus, uma postura de rei, que simboliza que a sua obra está completa. Mas aqui ele está em pé. Por quê? Os teólogos debatem isso, mas as possibilidades são incríveis. A forma gramatical sugere uma ação que já aconteceu, mas continua, ou seja, ele permanece em pé. Algumas interpretações dizem que ele está em pé para agir como advogado de Estevão diante do Pai. Outras, que ele se levanta para receber o seu servo fiel na glória. E há quem diga que ele se levanta como o juiz dos acusadores. Seja qual for a interpretação exata, a imagem é de um Cristo ativo, presente, engajado, e não de um soberano distante. Ele está pessoalmente envolvido no sofrimento do seu servo. Para fechar essa parte, a análise exegética nos mostra um paralelo literário e teológico impressionante. Lucas, que também escreveu o Evangelho com seu nome, constrói a morte de Estevão de propósito para espelhar a morte de Jesus. É impressionante o paralelo entre as orações finais. Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, o que lembra muito a oração de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois, Estevão ora pelos seus executores. Senhor, não lhes imputes este pecado. Um eco direto do que Jesus disse. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa simetria não é coincidência. Lucas está apresentando Estevão como modelo do discípulo fiel, aquele cuja vida e morte são uma imitatio Christi, uma imitação do seu mestre. O sofrimento do seguidor é uma participação no sofrimento do Salvador. Então, resumindo, o que a gente viu nessa primeira parte? 4 pontos cruciais. Primeiro, o contraste brutal entre a fúria na terra e a paz que vinha do céu. Segundo, vimos a terminologia teológica pesada como dóxia e filho do homem, que dão um peso doutrinário enorme à cena. Terceiro, notamos o detalhe da gramática, de Cristo estar estota, em pé, sugerindo o seu envolvimento direto. E por último, vimos o paralelo intencional com a paixão de Jesus, que coloca Estevão como discípulo exemplar. As palavras, a gramática, a estrutura, nada ali é por acaso. Tudo constrói uma narrativa com um significado teológico muito profundo. Certo. Agora que a gente já olhou o texto com uma lupa, precisamos ampliar o nosso foco. Para entender o impacto desse evento, a gente precisa sair um pouco do texto e entrar no mundo de Estevão. A história não acontece no vácuo, né? O martírio de Estevão foi a faísca que acendeu um verdadeiro barril de pólvora de tensões políticas, sociais e religiosas que existiam na Jerusalém do primeiro século. A localização do tempo aqui é muito importante. A crucificação de Jesus aconteceu por volta do ano 30. Logo depois veio Pentecostes, o nascimento da igreja. O martírio de Estevão acontece poucos anos depois, por volta de 34. Isso é crucial. A igreja ainda era um movimento novo, bem pequeno, quase todo judaico e concentrado em Jerusalém. A morte de Estevão não foi um evento isolado. Foi o gatilho que disparou a primeira grande perseguição, forçando os cristãos a se espalharem. E essa dispersão, olha que paradoxo, virou o motor que levou o evangelho para a Judeia, Samaria e finalmente para o mundo não judeu. Foi o que transformou um movimento local numa missão global. E reparem no que vem logo depois, a conversão de Saulo, o homem que, como a gente vai ver, estava lá, concordando com a morte de Estevão. O cenário político e religioso da Judéia era uma confusão. A região estava sob o domínio romano, o que gerava uma tensão constante e um desejo enorme por libertação. Isso alimentava todo tipo de expectativa sobre um Messias, mas a maioria esperava um líder político, militar que fosse expulsar os romanos. A identidade judaica se baseava em 2 coisas principais, a lei de Moisés e o templo em Jerusalém, que era visto como a casa de Deus na terra. E a autoridade máxima era o Sinédrio. Agora pensem em como o discurso de Estevão bateu de frente com tudo isso. Ele acusou a liderança de trair a lei, diminuiu a importância do templo físico dizendo que Deus não mora em prédios, e anunciou um Messias que foi crucificado, um sinal de fraqueza e maldição, em vez de um conquistador. Ou seja, ele mexeu em cada pilar da identidade judaica daquela época. Também é importante a gente entender o gênero literário que Lucas está usando. O livro de Atos é o que a gente chama de uma monografia histórica antiga. E dentro dessa obra maior, a parte da morte de Estevão se encaixa perfeitamente num subgênero conhecido como relato de martírio.
Esse tipo de narrativa era bem comum na época, tanto no judaísmo quanto no cristianismo primitivo, e descrevia a morte de uma pessoa fiel como o testemunho máximo da sua fé. As características eram sempre as mesmas: destacar a coragem do mártir, a injustiça dos seus executores e muitas vezes uma visão divina. Exatamente os elementos que a gente encontra aqui. Lucas usa esse formato, que era familiar para o seu público, para exaltar a fidelidade de Estevão. E então, no meio daquela cena caótica, Lucas solta uma frase que parece quase casual. As testemunhas, que pela lei deveriam jogar as primeiras pedras, tiram suas capas e as colocam aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso, gente, é um recurso literário brilhante, que a gente chama de antecipação ou foreshadowing. Lucas está plantando uma semente na nossa mente. Quem é esse Saulo? Por que a presença dele é importante? A aparição dele aqui, concordando com a morte de Estevão, cria uma tensão que só vai ser resolvida lá no capítulo 9 com a conversão dele na estrada de Damasco. A morte do primeiro mártir está diretamente ligada ao homem que viria a ser o maior missionário da igreja. É um toque de mestre que sugere que a mão de Deus está agindo até nos eventos mais sombrios. Resumindo, nossa análise histórica mostra que o martírio de Estevão foi um ponto de virada fundamental para a igreja primitiva. Foi o clímax de um conflito profundo de visões de mundo. Lucas narra esse evento usando as convenções do relato de martírio, com um propósito claro: justificar a expansão do evangelho para fora de Jerusalém, encorajar os cristãos que sofriam perseguição e, de forma genial, introduzir a figura de Saulo de Tarso, o futuro apóstolo Paulo. O contexto histórico, então, arma o palco para a teologia densa que a gente vai ver agora. Com a base da exegese e da história bem firmes, agora a gente pode mergulhar no coração teológico da passagem. Esse pequeno trecho é uma verdadeira mina de ouro de doutrinas cristãs. Nossa tarefa agora é extrair e examinar as verdades principais que a visão e a morte de Estevão nos mostram sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre a natureza da igreja. A gente pode organizar nosso pensamento em 4 áreas principais. Primeiro, a cristologia, o estudo sobre Cristo. A passagem é uma afirmação poderosíssima sobre quem é Jesus. Ele é o Filho do homem exaltado, divino, soberano e ativo à direita de Deus. Em segundo lugar, a pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. É o Espírito que capacita Estevão, que dá a ele a visão e a coragem para testemunhar até o fim. Ele é o agente divino que revela e dá poder. Terceiro, a escatologia, o estudo das últimas coisas. A visão de Estevão abre uma janela para a realidade final, a vitória de Deus e a glória que espera os fiéis. E isso serve de esperança no meio do sofrimento. E em quarto, a eclesiologia, o estudo da igreja. Estevão se torna um modelo para a igreja, uma comunidade chamada a testemunhar com fidelidade, mesmo sob perseguição, e a imitar o perdão de Cristo. A teologia que Estevão expressa não surge do nada. Ela está profundamente enraizada nas escrituras hebraicas. A visão do Filho do Homem é, como a gente já viu, uma referência direta a Daniel 7. A visão da glória de Deus ecoa as grandes manifestações divinas do Êxodo e dos profetas, como Isaías e Ezequiel. E o próprio destino dele segue um padrão que se repete no Antigo Testamento. O profeta que entrega a mensagem de Deus e, por causa disso, é rejeitado e perseguido pelo seu próprio povo. O longo discurso de Estevão, que vem antes desses versículos, conta exatamente essa história de rejeição. Então, o que acontece com ele é apresentado como o ponto máximo dessa longa e trágica história de conflito. O ponto crucial aqui é entender que essas doutrinas não são caixinhas separadas. Elas se conectam e formam uma teologia coerente. Por exemplo, a cristologia, a ideia de que Cristo é o soberano, molda diretamente a eclesiologia, a identidade da igreja. Se Jesus é o rei, então a igreja é o seu povo, chamada a uma lealdade que muitas vezes vai entrar em conflito com os poderes deste mundo. Do mesmo jeito, a pneumatologia está ligada à escatologia. É o Espírito Santo que nos dá um gostinho da realidade futura, uma percepção da glória que nos sustenta hoje. Ver a teologia de forma sistêmica nos ajuda a entender como a verdade sobre Cristo impacta a vida da igreja. Resumindo então nossa análise teológica, essa passagem é uma declaração de fé riquíssima. Ela nos apresenta um Cristo exaltado e ativo, mostra um Espírito Santo que capacita, oferece uma esperança que vai além da morte, estabelece um modelo de discipulado baseado na imitação de Cristo e, finalmente, nos mostra uma teologia integrada, onde a verdade sobre Deus se conecta de forma inseparável à vida e à missão do seu povo. A morte de Estevão não é só uma tragédia, é uma aula de teologia encarnada. Uma análise acadêmica é ótima,
Mas as Escrituras querem mais do que só informar, elas querem transformar. Nessa sessão, nosso objetivo é construir uma ponte entre o mundo de Estevão e o nosso mundo hoje. De que jeito o testemunho dele de quase 2000 anos atrás conversa com a nossa realidade? Que princípios a gente pode tirar daqui e aplicar nas nossas vidas? Se a gente tivesse que resumir a passagem toda em um único princípio, seria este: a soberania de Cristo reina, firme, mesmo no meio do caos e da oposição mais feroz. E, através do Espírito Santo, os fiéis são capacitados a enxergar e testemunhar essa realidade maior. A visão de Estevão não negou a brutalidade das pedras, ela revelou uma realidade superior e mais verdadeira, um Cristo exaltado, no controle de tudo. Esse princípio nos ensina que, não importa a crise que a gente enfrente, pessoal, profissional, social, a palavra final não é do caos, mas de Cristo. Para deixar essa aplicação bem prática, vamos dividir em 3 níveis: o que a gente deve crer com a nossa mente, o que a gente deve ser no nosso coração e o que a gente deve fazer com as nossas mãos. Primeiro, a mente. Somos chamados a crer na soberania de Cristo. Isso significa treinar nossa mente para ver as dificuldades não como prova de que Deus sumiu, mas como o palco onde a glória dele pode aparecer. Segundo, o coração. Somos desafiados a cultivar um coração que, como o de Estevão, consegue perdoar e manter o foco no céu. Direcionar nossas emoções para o que é eterno. Terceiro, as mãos. Somos incentivados a agir com fidelidade e coragem, viver de um jeito que o nosso testemunho seja claro, mesmo que tenha um custo, e continuar obedecendo, confiando que, no final, Deus fará justiça. Isso nos leva a uma pergunta fundamental para a gente pensar. Como é que essa perspectiva celestial de Estevão, essa capacidade dele de ver a glória de Deus e Cristo em pé, pode transformar o jeito como a gente encara os nossos próprios desafios? A oposição que enfrentamos hoje talvez não seja um apedrejamento, mas pode ser a zombaria no ambiente acadêmico, a pressão para comprometer a valores no trabalho ou a angústia de uma crise pessoal. A lição de Estevão é que a perspectiva determina a resposta. Enxergar a realidade do céu não nos tira da dificuldade na terra, mas nos dá a força e a graça para enfrentá-la de um jeito totalmente diferente. Resumindo as lições práticas, o testemunho de Estevão nos chama a uma confiança radical na soberania de Cristo, a uma dependência contínua do Espírito Santo para ter coragem e discernimento, a praticar o poder libertador do perdão, a cultivar uma perspectiva eterna que ancora nossa esperança, e a viver uma fé completa, em que aquilo que cremos, o que sentimos e o que fazemos estejam alinhados em um testemunho coerente. Chegamos à nossa última sessão. Aqui, vamos juntar todas as peças da nossa análise, a exegética, a histórica, a teológica e a prática, para pensar sobre o impacto e o legado da morte de Estevão. Qual é o eco que esse evento continua produzindo ao longo da história? A mensagem teológica principal que ecoa dessa passagem pode ser resumida assim: Deus, na sua soberania, honra seus servos fiéis. Aos olhos do mundo, a morte de Estevão foi uma derrota, o fim de uma voz inconveniente. Mas, pela lente da revelação de Deus, foi uma vitória espetacular. Foi a passagem de um servo fiel para a presença do seu Senhor, que o esperava de pé. A narrativa nos ensina que Deus transforma o sofrimento em glória e usa até a maldade humana para avançar seus propósitos. A honra de Estevão não foi uma vingança contra seus inimigos, mas sua recepção na glória. O legado de Estevão é gigantesco. Primeiro, sua morte foi o catalisador da missão global da Igreja. A perseguição que veio depois forçou a comunidade cristã a sair de Jerusalém, espalhando a mensagem. Segundo, ele se tornou o modelo para todos os mártires que vieram depois, mostrando que é possível morrer com fé, coragem e perdoando. Terceiro, sua morte foi a semente da conversão de Paulo. A gente não sabe o que se passava na cabeça de Saulo enquanto ele olhava tudo aquilo, mas muitos acreditam que o testemunho de Estevão foi um fator crucial que Deus usou para preparar o coração do seu futuro apóstolo. E quarto, sua visão se tornou uma das afirmações mais poderosas sobre Cristo em todo o Novo Testamento. Então, os pontos finais desta sessão reforçam a ideia de que a aparente tragédia na Terra foi, na verdade, um triunfo no céu. Devemos guardar a certeza da honra divina, que garante que a fidelidade nunca é em vão. Entendemos a realidade do sofrimento que Deus pode usar para o bem. Observamos o legado transformador que um único ato de fidelidade pode gerar na história. E, acima de tudo, afirmamos que a vitória da fé muitas vezes se parece com uma derrota aos olhos do mundo, mas é uma exaltação diante de Deus. E assim,
a gente conclui a nossa jornada por esses 7 versículos de Atos. Nós passamos pela análise do texto, pelo contexto da história, pelas profundezas da teologia e pelas aplicações práticas. Vimos como o evento de extrema violência se torna, nas mãos de um autor inspirado como Lucas, uma proclamação poderosa da glória de Cristo e do poder do Espírito Santo. Qual é, então, a relevância disso tudo para a gente hoje? É um chamado para enxergar além do que se vê. O mundo de hoje nos pressiona a focar no imediato, no material, no caótico. A história de Estevão nos convida a, como ele, fixar os olhos nos céus. Não para fugir da realidade, mas como a fonte da nossa força, coragem e esperança para vivermos fielmente aqui e agora. Enxergar a realidade do Cristo exaltado é o que nos capacita a enfrentar a realidade de um mundo quebrado, não com raiva ou desespero, mas com a mesma graça e paz que sustentaram o primeiro mártir da Igreja. E para que essa nossa conversa não termine aqui, mas continue gerando reflexão, eu deixo 3 perguntas. Primeira, de que maneiras práticas podemos cultivar uma consciência diária da soberania de Cristo sobre as circunstâncias da nossa vida? Segunda, o que significa buscar a plenitude do Espírito Santo hoje, não só para ter experiências espirituais, mas para sermos testemunhas corajosas onde quer que a gente esteja? E terceira, pensando no exemplo de Estevão, qual é o maior obstáculo para cultivarmos um coração que perdoa e como a visão da glória de Cristo pode nos ajudar a superar isso? Que essas perguntas inspirem um estudo contínuo e uma fé mais profunda e corajosa. Muito obrigado pela atenção de todos nesta jornada de análise.